Essa gravação. Então, estamos aqui, olha, segunda-feira, 15 de agosto, mais um dia de estudos que a gente tem na segunda-feira, reservado espaço para os estudos das obras básicas, né? Nós estamos pegando, no caso aqui, o Livro dos Espíritos, nós estamos estudando pergunta por pergunta e esclarecendo as dúvidas com bem. E eu peço, mais uma vez, para vocês, caso a pergunta, né, eu explicando, e vocês não tiverem, não conseguiram, não ficou claro o entendimento, podem perguntar, abre o microfone e fala, Roberto, mas assim não entendi, explica, porque a dúvida de um é a dúvida de todos. E essa é a boa coisa que a gente vai estudar. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, nós não estamos lendo o Livro dos Espíritos. Essa é a diferença, a proposta desse curso. É nós realmente estudarmos pergunta por pergunta, acontecimento por acontecimento. E como eu acho que eu deixei para a semana passada, para vocês estudarem a questão da geração. Alguém tem a resposta aí da geração que está aqui na pergunta nossa aí, deve ser na 798, aí, se eu não estiver enganado, que vai falar sobre geração. 2 ou 3 gerações. Vocês lembram disso? Flávia? Quando ela aparece, ela fala, né? Hein, Flávia? Oi, Roberto. Pesquisou a questão das gerações? Não pesquisei, não, Roberto, mas eu não falei semana passada, você tinha perguntado, né? Mas vou eu, né? Penso eu que seria em torno de 40 anos, 35, naquela época, né? Não sei, eu não pesquisei, tá? Eu passo uma metodologia que é normal em qualquer segmento de estudo. Se eu estiver estudando filosofia, no caso psicologia, se tiver coisa que ela não me assente no contexto daquela frase, daquele ensinamento, eu paro e pesquiso, porque senão aquela parte ali fica incompleta, que ele vai falar aqui, deixa eu ver aqui se eu vou achar rápido aqui, para não ter que buscar aí, mas tudo bem. Ele vai falar em 2 ou 3 gerações, né? E aí, se nós pegarmos qual era a quantidade de anos da geração de 1860, foi quando Kardec foi fazendo esse livro aqui, né? Esse tempo, o que era considerado as gerações, né? Ao período das gerações. Né? E a gente precisa também saber o que é as gerações hoje, né? Porque a gente fala, na minha geração, nós estamos incluídos num curto espaço de tempo, né? Mas vamos pesquisar isso certinho para vocês não perderem, né? A questão de geração. Hoje, com o Google, é mais fácil de achar, né? Mas vamos lá, então, vamos fazer a nossa prece. Vamos agradecer mais uma vez por esse período que tivemos durante essa semana que se transcorreu, da segunda-feira passada até hoje. Vamos agradecer por tudo que passamos, para que chegarmos até esse ponto. Vamos torcendo que nós, dentro daquilo que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, nós possamos ali cumprir o que Jesus põe e simplifica até, no caso, as leis divinas, as 10 leis divinas, quando ele fala amar ao próximo como a nós mesmos, já seria englobando todas elas. Então, vamos pedir também que os Espíritos aproveitem. Espero que vocês tenham deixado ao lado um copo de água para ser fluidificada por esses Espíritos que aqui comparecem em nossos lares. E vamos, então, dar início ao estudo de hoje. Que assim seja. A minha água está aqui, ó. Ela não pega aqui o água. Vou até beber um pouquinho para molhar minha garganta. E remedinho bom. Vamos, então, aqui duplicar a tela, compartilhar a tela aqui. Então, pronto. Estamos aí com a tela compartilhada e, como eu falei, nós vamos aí na pergunta. Deixa eu puxar aqui para o lado, aqui um pouco mais. Perfeito. Está aqui.
Bom, então, como eu falei, nós estamos aqui no capítulo, né, esse subtítulo aqui, da Lei do Progresso, que chama Influência do Espiritismo no Progresso. O que o Espiritismo nos ajuda, né? Influencia a Lei do Progresso. Então, está aqui na pergunta 801, está aqui assim, olha, por que não ensinaram os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? Olha, vejam que aí tem um detalhe de tempo e espaço. Quando se fala aqui, olha, por que não ensinaram os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? Olha como esse hoje aqui ele tem um caráter transcendental, porque hoje é hoje também aqui, né? Olha que interessante. Então, nota-se aqui a pergunta, a própria resposta vai servir para hoje. Não é assim, olha, por que os espíritos não ensinaram em todos os tempos o que ensinaram hoje? Porque cada dia, olha a pergunta do Kardec, como ele constrói a pergunta. Para que todo dia nós leiamos essa resposta aqui, e ela é de uma profundidade que ela vai estar sempre atual. Então, por que hoje, 2022, os espíritos ensinaram, vamos falar assim, antes, não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa ao seu tempo. Olha a profundidade, a transcendência dessa resposta, que ela está atualizadíssima nos tempos de hoje. Porque ainda nós vamos ver aí coisas que a gente não consegue, numa conversa, explicar para uma pessoa, a questão aí da Terra plana, né? Dessas coisas que é tão fácil de a gente deduzir. Eu já falei aqui que eu não entendia aquela questão que Deus, né, Moisés abriu lá o Mar Vermelho, Moshua, né? Abriu o Mar Vermelho e os hebraicos passaram, e quando estavam passando os soldados romanos, o mar fechou e eles morreram tudo. Então, Deus matou eles. Aí você já começa a perguntar, e aí você vai perguntar para o padre naquela época, ia perguntar, o padre também não sabia, não, meu filho. Eles eram ruins e morreram, mas cadê o amor de Deus? Não tá, tem coisa que não batia. Então, você vai questionando. Então, o que acontece hoje? Hoje nós não temos condições de ensinar muitas pessoas, porque por questões de cultura, questões aí no caso da inteligência, que a gente amplia tudo e põe na caixa da ignorância. A ignorância é falta de conhecimento. Então, olha aqui, eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam, ou ainda, olha que coisa pior, adulteraram, mas que podem compreender agora. Então, vocês vão ver que toda vez que daqui a 10 anos nós estivermos estudando essa pergunta, vai se compreender agora, porque vai estar sempre ampliando o conhecimento para nós. Agora, nós vamos começar a entrar numa era de tecnologia grande, coisas que a gente há 5 anos atrás não se viu que tem, por exemplo, vou falar nos carros de hoje. Os carros de hoje se dirigem sozinhos. Já tinha aquele carro, o Google, né? Mas hoje você senta num carro, o carro tem tudo quanto é equipamento que você fala assim, nossa senhora, é muita coisa, e vai vindo mais coisa. Então, vem aqui assim, olha, não pode, né, compreender agora. Com seus ensinos, embora incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que vai frutificar. Então, olha bem, ainda teremos plantado essa semente que ela ainda vai frutificar. Nós vamos ter aí em breve a presença, como Chico Xavier lá no Pinga Fogo já nos diz, a presença dos nossos irmãos de outras galáxias, de outras dimensões, que são considerados os ETs. Né? Quem já estudou lá, viu o Pinga Fogo, o Chico vai falar disso. Não tem, só que ele fala com tamanha tranquilidade, sem nenhum alarido, que a gente passa assim, não, mas ele fala, será que ele falou? Eu não me lembro. Ele não causa aquela coisa, vem aí e tal. Não, vai colocando devagarinho.
Aí na Roberto, 802... Oi, pode falar. e os avistamentos têm aumentado, né? Muito, Tem. no planeta todo. Tem. Eu vou falar que eu, entre outras coisas que a gente vai gostando, aquelas coisas que eu gosto, eu sempre gostei de ufologia. Então, eu tenho a coleção aqui do Pedro de Campos, que aborda essa questão da presença dos ETs na visão espírita. Quando fala visão espírita, é tudo que a gente entende, conhece, das reuniões que eles já fizeram mediúnica, o que ele já foi trazido. Então, ele foi um grande parceiro. E, além disso, outros, né, que estudam essa questão, né, a revista UFO, que também os diretores também lá dessa revista, como é que fala? Os editores são espíritas também, mas eles não abordam a questão do espiritismo, eles abordam a parte física. E eles vão dando nome, coisas que a gente hoje, se aparecer um ET, já que a gente não estuda, na nossa frente, nós temos que já identificar se esse ET é um ET do bem ou se ele pode pegar nós e fazer aí um ensopadinho, né? Então, nós temos que saber se nós podemos correr. Olha, tem uma passagem do Chico Xavier, que ele falou que estava indo para Uberaba, vocês procurem aí na internet, vocês vão achar esse conto do próprio Chico. Que o Emmanuel falou, uma nave parou, ele estava vindo à noite de carro, né, de Ribeirão Preto para Uberaba, e aí o avistamento, o ET parou, o motor do carro parou, e o Chico falou, e o Emmanuel falou para eles: entrem em oração e fiquem quietos, nem mexam, não se movimentem os pensamentos, somente em oração. E o Chico depois perguntou por quê. Aí o Emmanuel explicou: olha, esses aí não são tão amigáveis quanto outros que têm. Eles estão aqui explorando a Terra igual um homem, que daqui a pouco, um tempo mais para frente, o homem vai sair por aí explorando os outros planetas aí, e aquilo que ele sentir medo, ele vai atirar. Né? Então, o Emmanuel fala, eu vou ver se depois eu acho essa passagem aí, com mais detalhes, essa história, e passo para vocês aí para ver se algum de vocês já não tem. Então, é uma coisa que está muito comentada na doutrina espírita, o Chico pontuou demais, e o Pedro de Campos tem obras, olha, grandes, só procurar na internet aí, Pedro de Campos, na questão aí da ufologia. Então, aqui, olha, 802, visto que o espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso? Por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até nos mais incrédulos. Olha, no fundo, a gente que tem conhecimento do espiritismo, a gente é afobado, então a gente já quer falar, não, olha, peraí, se os espíritos começassem a aparecer, isso que está aqui na pergunta, olha, ficaria bem provável que todo mundo já saberia. Então, olha aqui que ele vai falar. A gente já pode deduzir, porque na resposta anterior, ele já coloca assim, olha, tem que ser tudo ao seu tempo, devagarinho, as pessoas precisam começar a escutar certas coisas, a entender. Olha que hoje muitas pessoas já falam, quando eu reencarnar, a pessoa é católica e, às vezes, numa conversa com uma pessoa, fala, não, tudo bem, tá, não tem problema, quando eu reencarnar, olha, ela já está falando ali sem saber, mas ela já está falando em reencarnação. Né? Ou quando eu voltar, mesmo que na brincadeira, mas já vai falando os conceitos espíritas, né? No que a gente estuda. Então, olha aqui a pergunta. Desejaríeis milagres, mas Deus o espalha e mancheias diante de vós passos e, no entanto, ainda há homens que o negam. Quando a gente vai conversar com uma pessoa, a primeira coisa que a pessoa, quando vai vir conversar desse espiritismo, a gente fala, olha, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acredita que você veio aqui, você nasceu e vai viver 70 anos aqui, em caso em média, e depois você vai para onde? Vai para o céu, para o inferno e vai ficar parado, não vai fazer mais nada, vai ficar ocioso. Uma pessoa que batalhou, estudou barbaridade, depois desencarna, ela fica igual àquela que ela não estudou.
Então, isso eu não sei. Então, é isso que nós temos que estudar, porque a gente tem que chegar a um ponto que a gente vai. Aí, a analogia que ele vai falar agora, seguindo a resposta. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Não. Chamavam ele o quê? No caso de profeta, fazia milagres, de curandeiro. Isso já tinha naquela época. Então, tem muitas das coisas que Jesus fez que tem muitas pessoas naquela época também, como tem hoje, que fazem isso. O próprio João de Deus fazia isso. Mas tem muitos espíritos em níveis. Então, na hora que eles vão fazer, depois eles podem acabar caindo em tentação, como está lá o Pai Nosso. Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas. Não há os que dizem que não acreditariam, mesmo que vissem. Não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, ele lhes deixa o mérito de se convencer pela razão. Por isso que o Espiritismo é a fé raciocinada. Não acreditamos por acreditar. Qualquer coisa que nós tivermos dentro do Espiritismo, dúvida, e eu, nas minhas palestras, quando eu faço palestra, às vezes até nos cursos, eu sempre falo, olha, não acreditem, mas mais nas palestras, eu falo, olha, não acreditem em uma palavra do que eu disse. Vocês vai como as pessoas vão, pelo menos eu, quando eu vou numa palestra, eu levo lá meu caderno, o meu lápis, e vou, o que a pessoa está falando, eu vou pontuando os fatos, o que ele quiser aqui, o que ele disse. É que nem numa escola. O professor fala, principalmente na faculdade. Na faculdade você não vai ficar ali escrevendo, né, caderninho, não. O professor vai falar, tem o livro, mas ele vai falar muita coisa que não está no livro, que vai cair na prova, ele vai e fala, e você vai anotando, fazendo tópicos, para depois estudar. É assim que faz. O livro traz a matéria bruta, e depois o professor, vamos dizer assim, vai clarear mais os pontos. Então, é exatamente isso que está aqui. Olha. Em sua bondade, ele lhes deixa o mérito de se convencer pela razão. Porque quando a pessoa se convence, não através dos outros, o que aconteceu? Ela vai se convencer daquilo. Agora, quando nós tentamos convencer uma pessoa que não está preparada a entender o que nós já conhecemos, não vai dar razão. E ainda tem umas que conhecem, que estão estudando, mas ainda elas são bem desconfiadas. Porque se ela não tiver nenhuma evidência, isso e aquilo, elas acreditam, mas mais ou menos que nem aquela história do Tomé. O pé, não sei, tem coisa que eu não estou entendendo nada, eu vou aceitando aqui. Bom, então, com isso aqui, nós terminamos, então, a lei do progresso. E vimos várias perguntas aqui, acho que foram mais de 20, dentro desse capítulo, tratando de uma maneira bem razoável a questão. Por isso que a gente fala que o Livro dos Espíritos é uma introdutória do estudo. Ele é o primeiro livro, mas ele é o livro que, vamos falar assim, é trazido para as pessoas procurarem complementar depois nos outros 4 livros. Porque não daria para explicar tudo, então ele deixa aí uma introdutória no Livro dos Espíritos, em cada parte, e aí nós estamos aí, então, terminando a Lei do Progresso. Para ir agora a Lei de Igualdade, tal e qual a imagem que eu coloquei aí no início. Então, estamos aqui na Lei de Igualdade. Olha aí. Atenção, que é aquela coisa. Toda vez que nós vamos ver a palavra, olha, igualdade natural é a mesma coisa das leis da natureza. Aí vamos estudar também aí a desigualdade das aptidões, as desigualdades sociais, as desigualdades das riquezas, as provas de riqueza e de miséria, igualdade dos direitos do homem e da mulher. Igualdade perante o túmulo.
olha quantas coisas bem atuais que nós vamos passar, dar uma, né, como eu falei anteriormente, mas está aqui aquelas coisas, a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Então, o homem tem os seus direitos e as mulheres têm os seus direitos. Agora, aqui é especificado na questão do sexo, porque a composição física de um homem e de uma mulher são diferentes. Né? Então, por exemplo, eu vou falar que dentro da constituição física do homem, né, não tem condição de gerar filhos. Vai ficar por conta das mulheres. Né? E não tem problema que nós já nascemos homem e mulher, já estamos... Quando vai falar assim, as dores do parto, eu já senti, não tem problema não. Já está, a gente vai só voltar para aguentar. Então, a lei da igualdade, aqui está da lei da natureza, a igualdade da natureza, né? Bem aprofundando, ampliando mais a questão da palavra, aí, a 803. Perante Deus, são iguais todos os homens? Pergunta taxativa. Sim, todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez suas leis, está vendo? Como já vai colocando, para todos. Dizeis frequentemente, o sol, faltou alguma coisa, né? O sol, luz para todos. Enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Né? Kardec coloca um comentário aqui interessante, para que todos os homens, aqui esse homem aqui não é sexo, hein? Às vezes eu falo até umas coisas assim bem banal, mas porque aí a pessoa está meio ali lendo, assim, meio aqui é o estado humanoide. Não tem homem e mulher aqui, não. Então, todos os humanoides, né, vamos falar assim, estão submetidos às mesmas leis da natureza, que é a lei de igualdade da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. Então, de novo, aqui, essa questão de homem, né? Então, Deus a nenhum ser humano, essa forma humanoide, né? Concedeu a superioridade natural. Bom, desigualdade, você vê que aqui só foi um título aí, né? Olha, está vendo como a questão? Igualdade é uma pergunta. Com essa pergunta aqui e essa resposta já dá para definir. O que nós não podemos também é a seguinte, tem que procurar esmiuçar essa resposta, porque você vê, não dá para mais copiar, fazer mais alguma pergunta em cima. Poderíamos fazer para rebater, para aumentar. Mas a resposta é tão taxativa, até porque nós estamos na 803, já estudamos muitas coisas. Desigualdade das aptidões. Aí já vai ter uma questão interessante. Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Olha, gravem para que a gente não fique titubeando depois, não fique entendendo, e às vezes num debate, numa conversa, mistura e começa a fazer um suco. Então, é assim, olha, por que não outorgou Deus as mesmas aptidões? Olha, aí vamos tomar cuidado para saber o que é a palavra aptidão. Então, Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo. O quê? O espírito, vamos falar assim, foi individualizado, uns mais na frente e outros mais para trás, como diria o Dorico Paraguaçu. Então, vem aqui, e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus de experiência alcançada. Aí outra questão aqui, né? Vontade, fé, e da vontade com que obram. Vontade que é o livre-arbítrio.
Daí os se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que os outros. Então, eu tenho dito, falo às vezes, e sempre falo para vocês gravar, escutar, aquela coisa. Olha, não percam tempo com nada. Essa linha do tempo é pequena, 70, 75, 80 anos, não é nada no tempo galáctico, não é nada. Então, nós, por si mesmo, já comentamos isso, nós passamos um terço da vida, seja lá com que idade for, nós vamos ficar ali, vamos falar aí, 33,33%, nós vamos ficar dormindo. Não é isso? 33% dormindo. Ou um terço da nossa vida vai ficar daí. Então, aí, se a gente perder, que hoje nós temos aí uma coisa que gasta, consome tempo, é o WhatsApp. Então, se organizem, use o WhatsApp, mas bem prático, com bastante praticidade para se aperfeiçoarem. E aperfeiçoamento significa estudo de tudo que puder fazer de acumular informações positivas. Eu vejo a pessoa falar, você viu com quem casou aquela atriz com outro lá, não sei o quê? Eu falo, olha, eu nem sei de quem você está falando aí. Há tempos atrás, quando a gente não tinha esse conhecimento, eu vou falar de mim, eu assistia minhas novelinhas, estava lá, perdi tempo. E aí chegou um ponto que aí você vai entendendo melhor o espiritismo e fala, agora tem que correr atrás, tem que correr muito, porque o tempo que eu já brinquei já passou demais. Bom, então daí os se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que os outros. Não tem, ninguém vai nascer sabendo se não estudar. O que lhes dá aptidões diversas. Olha aí, as aptidões para fazer isso, para fazer aquilo, para ser tal coisa, executar. Né? A pessoa, às vezes, não está nem trabalha naquele setor, mas alguém está com problema de dar um insight assim de outras vidas que ele já teve, já trabalhou naquilo, ele dá um insight, ele fala, o cara fala, mas pai, o que é isso? Você parece que você entende barbaridade desse assunto? Você fala, não, aí a gente também nem sabe direito. Fala, não, foi um chute. Mas aí vocês já podem falar assim, olha, foi o meu anjo de guarda e soprou aqui no meu ouvido, e a pessoa sai correndo. Então, está aqui, necessária. Olha aí bem, necessária. Olha a obrigação. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência de Deus. No limite, olha, no limite. Eles estão escrevendo a resposta aqui com todas as ênfase, hein? Não estão passando a mão na cabeça, não, pode deixar para amanhã. Não, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. Olha, gravem isso aí, então, né? E coloque aí, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O ser humano tem uma coisa também, que ele já nasce meio cansado, né? Ele acorda de manhã, fica sábado, domingo em casa, na segunda ele já acorda mais cansado. Vou ter que trabalhar hoje, porque é isso, estou cansado. Está cansado de não fazer nada no domingo, não sai domingo, não vai. Né? Mas olha o que está dando, então, aqui para nós promovermos a nossa evolução mais rápida. Está aqui, no limite do desenvolvimento das suas forças. O que um não faz, fala o outro. Assim é que cada qual tem um papel útil a desempenhar. Ademais, sendo solidários entre si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que, na sua maioria, foram criados antes do vosso, venham aí habitá-lo para vos dar um exemplo, como aconteceu com Mozart e tantos outros que já vieram aqui, que eles já denotaram, através dos nossos estudos espíritas, que eles vieram para trazer, alavancar o progresso nosso. Como Alberto Santos Dumont, que foi Cristóvão Colombo. Olha aí, ele veio e encarnou, só essas duas encarnações que nós conhecemos desse espírito,
É um espírito inquieto. Né? Em termos de dizer assim, não, ele vem, já tinha o cabedal e trouxe mais coisa para nós. Assim como Albert Einstein e esses outros cientistas que já passaram aí, né? Stephen Hawking agora, já veio, trouxe para nós as questões da teoria das cordas, das diversas dimensões, e aí agora os outros vão dando continuamento, que é aqueles que se engajarem. Então, veja aqui aí, ó. Passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas. Olha o que ele está dando aqui. Depois as pessoas falam, não, mas na doutrina não está falando. Olha aqui, o que é isso aqui? Nada mais é do que num determinado momento em que os espíritos vai chegar à separação do joio e do trigo, está bem claro aí, em que aqueles que não passaram no teste vão para mundos inferiores, porque a Terra vai progredir agora. Ela vai passar de prova e expiação para regeneração. Vai começar a reconstruir. Mas aí ela não pode reconstruir e outros destruir. Quer dizer, já agora tem que mudar. Lembremos do caso de exemplo de Capela, onde que o Emmanuel coloca lá, olha, tem um planeta que trazia grandes afinidades com o nosso e tal. Chegou o momento. Então, olha, passando de um mundo superior, vamos supor que entre os mundos inferiores, a Terra já é um mundo superior em relação ao inferior. Então, quando eu tenho os chamados exilados, decaídos, está aqui. Ó. Então, quando eu estou indo do mundo superior para outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas, ou seja, vai esquecer o que já aprendeu? Né? Vai conservar? Que é o que está aqui? Sim, já temos dito que o espírito que progrediu não retrocede. Poderá escolher, no estado de espírito livre, um invólucro mais grosseiro ou uma posição mais precária do que as que já teve. Porém, tudo isso lhe serve de ensinamento e ajudá-lo a progredir. O duplo fim. Então, seria mais ou menos assim, vai ser penoso, mas ele vai aprender. As duras, como a gente usa a expressão, as duras penas, né? Eu não conheço pena dura, tem pena dura mole, mas tá bom, são expressões, né? Então, olha aí que isso aqui é nós. Como é que eu vou pegar essas perguntas e se enquadrar aqui? Quando eu pego isso aqui, eu falo, meu Deus, eu estou aqui nesse negócio. Então, aqui a pergunta 180, né, já deu um introdutório nesse assunto. Então, está aqui, olha, comentário do Kardec. Olha, assim, a diversidade das aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima da sua criação, mas, olha aí, ó, do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos encarnados neles. Ora, eu demorei, mas aprendi a fazer aqui. Ó. Então, tenho livros aqui de vários outros segmentos, fora o espiritismo, de física quântica, disso, daquilo, para o quê? Para mim, sabe, umedecer meu cérebro com todas essas coisas. Então, está aqui. Então, olha, assim a diversidade das aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima da criação. Então, não foi lá naquele ponto zero. Ponto zero, saímos todo mundo ali. Ponto zero. Individualizou, nós saímos toda daquela condição. Agora, por que nós vamos vendo aí uns certos, aqueles que a gente chama assim de cabeçudo? É aquele que não nem estuda e tira 10. Aí tem pessoas que relê, estuda em cima da hora, faz ali, no último minuto antes da prova, a pessoa está lendo, está querendo colar as respostas na cabeça e vai lá e tira 5. Não, meu cérebro que é ruim. Não, você não estudou no passado, agora você está colhendo, né, vai colher o fruto. Mas o que eu tenho que fazer? Começa a partir de hoje a fazer a reforma, né? Aquela coisa que o pessoal usa muito no espiritismo, a reforma íntima. Começa a parar o que você fazia que não rende nada e vai fazer isso aqui. Ó. Então, Deus, portanto, não criou faculdades desiguais, e sim permitiu, porém, que os espíritos, em graus diversos de desenvolvimento, estivessem em contato, um com o lado do outro,
para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados, e também para que os homens, necessitando uns dos outros, compreendessem a lei de caridade, que os deve unir. Quem sabe mais, ensina quem não sabe, aqueles lá. Faça caridade, às vezes é só você sentar, explicar, fazer, trazer. Olha, não é que eu quero falar de mim, mas eu poderia estar, nesses 3 dias da semana, segunda, quarta e quinta, eu podia estar lendo. Mas também já foi falado para nós que a gente não deve reter conhecimento. Isso também não é válido, porque você fica retendo esse conhecimento, e aí não ajudou, não fez a obra de ajudar. Kardec veio, estudou e ensinou para nós, e assim outros tantos. Você vê que agora já perde menos tempo e vamos para desigualdades sociais, que é tudo dentro da mesma linha. Olha aí, é lei da natureza a desigualdade das condições sociais. Por que tem gente numa condição social e gente em outra? É lei da natureza? Ou seja, sabemos nós que a natureza é aquela que foi falado pelas irmãs Baudin, uma das irmãs Baudin, que falou para o Allan Kardec. Como é que eu posso ver o que é obra de Deus? Aí ela falou, vai aqui na janela. Levou até a janela e falou, o que você vê que é a obra do homem, é a obra do homem. O que não for do homem é de Deus. Então, por exemplo, tá lá, você vê um poste, que lá foi o homem que fez. Você vê uma casa, foi o homem que fez. Agora, tudo aquilo que não tiver nesse ponto é obra de Deus. Então, olha aí que essa pergunta é a lei da natureza, a desigualdade, quer dizer, é forçosa, né, ter essa desigualdade? Não. É obra do homem e não de Deus. Aí, na falta de estudo, é aí a condição de desigualdade. Aí ainda vem Kardec, agora faz um pouco, para ver como é que vai ficar. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Aí vai usar a lógica. Eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará, olha, ainda vai ficar essa aí, restará apenas a desigualdade do merecimento. O que seria isso, hein? Alguém poderia me explicar? Parece que eu não entendi direito. Aí alguém se aventura aí a querer colocar. Por que foi feita essa frase aqui, né? Olha, não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Aqui é aquela questão. Como? Da maneira que nós vamos fazendo as coisas, com amor, com vontade, então nós estamos fazendo, e aí seria mais assim, com essa vontade natural é o merecimento. Agora, aqueles que vão meio que empurrado também vão atingir, mas mais por egoísmo e orgulho. Mas ainda vai restar o orgulho, vai restar ainda o egoísmo, que restará apenas a desigualdade do merecimento, que aqui está se apoiado entre esses dois itens, orgulho e vaidade, né? Orgulho e egoísmo. E ele completa aqui, os espíritos completam a resposta: dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso depende da posição social. Então, o espírito ele só vai se tornando... Olha, às vezes você vai vendo pessoas que nem, por exemplo, no livro 50 anos depois, o Nestório, né? Então, você vai vendo que o Nestório, mesmo
lutando com a pobreza, ele estava com a pobreza, mas ele tinha dentro dele uma posição social, uma espécie de glamour interna, que ele não... O próprio Chico, né? O Chico lá morando em Uberaba, né? Andava lá com o seu terninho, aquela coisa, isso e aquilo, mas ele tinha uma presença marcante. Mas, quando o Chico falava, mesmo com aquelas roupas humildes, ele falava. E, muitas das vezes, as pessoas ele está falando que foi o Emmanuel que está ali, que está assessorando ele. Não, não é também bem assim, não. O espírito tem que ter o cabedal, porque, senão, nós vamos ser simplesmente marionetes na mão dos espíritos. E não é esse caso. Então, o espírito do caso, com esse exemplo que eu dei, do Chico Xavier, já era um espírito, né, evoluído, que depende da posição social. Qual que era a posição social do Chico? Perante os humanos, era um coitado. Não ganhava nada, isso, aquilo. Outros, né, se mede a pessoa o quê? Pelo dinheiro que tem. Quando a posição social... Opa! O que aconteceu aqui? Quando a posição social, que se diz aqui, é a posição em que o espírito evoluiu. Ele fala corretamente, ele fala com tranquilidade, ele transmite amor na sua fala. Aí que é a real posição social, e não essa que a gente vê com a posição de... como é que chama? Os granfinos, a elite, essas coisas. Isso aí não é posição social. Isso aí arrebanhou mais dinheiro e confunde uma coisa com a outra. Continuando, ele vai falar o que se deve pensar dos que abusam da superioridade e de suas posições sociais. Olha aí, está vendo? Agora é aqueles casos que as pessoas estão ricas e vai abusar, para, em proveito próprio, oprimir os fracos. Merecem anátema. Alguém sabe o que é anátema? Olha, vou falar para vocês aí, pega aí o marca-texto, faz assim, né? E depois... É desprezo. Oi? O anátema, ele não é um desprezo por aquela pessoa? Então, vamos lá. Você já deu a resposta, né? Merecem o quê? Merecem, não é bem desprezo na acepção da palavra, né? Merece o quê? Um certo repúdio, né? Porque, olha ali, a complemento do que você falou. Está certo a sua frase aí, sim, Riva. Mas, olha aí, merecem anátema. Ai deles, serão, ao seu turno, oprimidos. Renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. E essa é a bola grande que está crescendo, que nós estamos vendo que a gente usa a tecnologia, a periferia, mas não é. Aí se a gente vai vendo que cada grupo, se a gente colocar a palavra social, está no seu devido lugar. Agora, tem muito aí que confunde a questão do dinheiro, que está morando aí num bairro bom, num prédio bom, mas ela não tem nada. Ela só veio com uma encarnação em que ela vinha com dinheiro para aproveitar, estudar bastante, fazer isso. Ela teria que aproveitar tudo isso e subir. Mas não, ela tem dinheiro, para que ela vai estudar? Ela compra tudo. Mas não tem problema. Isso aqui que está aqui não é um julgamento de Deus. A pessoa, quando vê que lá no plano espiritual que fez essa bobagem, por isso aqui que é o chamados ais, que Jesus vai falar lá no Evangelho, serão, a seu turno, oprimidos. Ou seja, eles mesmos, nós mesmos, no processo reencarnatório, já sabemos que vamos ter que refazer aquele caminho que Jesus falou. Vai ter que resgatar até o último itil. Aí falaram que era ceitil. Ceitil é moeda, melhor valor de moeda. Não, é até o último eitil, até o último pontinho. Por isso que, como já limos antes aí, está cheio
de traduções equivocadas, alterações feitas para que o povo da época entendesse os evangelhos de Jesus, mas entendesse com medo. Tinha que entender com a força que tinha com medo, mas também, como nós acabamos de ler agora aqui, a sociedade daquela época era outra, uma sociedade praticamente de analfabetos, né? Ignorantes ao extremo. Então, tinha que jogar tinta realmente nas imagens para eles compreenderem. Eu acho que não deveria ser, mas aí os homens estão encarnados, têm seus livres arbítrio, né? Então, olha aí, aqui nós falamos aqui das desigualdades sociais, então está aqui vendo que às vezes a pessoa pode então encarnar numa boa, numa condição boa e não. E aí outras vão encarnar numa posição menos favorecida, que é o que a gente vê hoje. 70% da população, vamos pegar aqui de Goiás e de São Paulo, trabalha aí, estão passando fome. E aí fala, aumentou a gasolina e não sei o quê. Eu fico pensando assim, tá legal, aumentou a gasolina, mas 70% anda lá socado dentro de um ônibus. Eles lá estão preocupados com se aumentou o combustível do carro, eles vão ficar preocupados que aumentou a comida lá no supermercado. E aí a gente fica vendo aí os governantes preocupados com 30% da população, que é os ricos, que têm dinheiro, que viajam, vão para a Disney, vão viajar, saem de férias. O pobre só sai de férias quando ele vai preso, que aí ele vai ficar lá no SPA, lá na cadeia. Não é isso? Então, que diacho de lei que é essa? Estão lá preocupados com o pobre que está dividindo uma latinha de qualquer coisa para uma família com 5, 6 pessoas? É esse que é o problema. Mas nós vamos acertar. Então, agora nós vamos ver aí a questão agora da lei da desigualdade da riqueza, que vai completar o que nós estamos falando. Olha, a 808 está aqui. A desigualdade das riquezas não se originará das faculdades em virtude do qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que os outros. Aí. Está aí. Tem um ditado antigo, que diz assim, quem trabalha não fica rico. Tá? Quem trabalha não fica rico. As pessoas, às vezes, ficam ricas, mas quando você vai conversando, a pessoa fala, não, que eu pego... Agora está mais difícil o imposto de renda aí, porque estão cruzando informações aí, está ficando um pouquinho mais difícil. Mas, segundo aí uns fiscais daí da fazenda que eu conheço, aí, eles falaram, olha, se nós fôssemos passar todo mundo na malha fina, ia passar só 10%, o resto tinha que ficar lá, voltar, porque ainda continua fazendo falcatrua. Está cheio de médico aí que não dá recibo. Você vai no médico, continua aquele mesmo esquema, com recibo é tanto, sem recibo é tanto. Você passa em dinheiro aí, você traz... Eu fui uma vez fazer consulta, a pessoa falou, não, olha, aqui nós só aceitamos dinheiro. Eu falei, não, mas tudo bem, cartão de débito? Não, é dinheiro. Eu falei, mas esse médico já não dá vontade de nem ir. E por quê? Olha aí agora, a resposta. Por que eu estou falando isso antes? A desigualdade das riquezas não será originária das faculdades, em virtude da qual uns dispõem de meios de adquirir bens e outros não? Olha aí, sim e não. Sim e não, mas da velhacaria e do roubo. Que dizes? Não diz nada. Olha, nós estamos aqui nessas respostas de 1857 a 1860, hein? Olha aí a resposta dada pelos espíritos lá atrás, mais atual. Bem mais atual agora do que naquela época, que antigamente a pessoa tinha vergonha. Hoje nós estamos vendo aí, com sinceridade, não quero falar de política, mas eu estou vendo certos nomes aí aparecendo na tela das eleições, pessoas que estavam até pouco tempo presas. E estão voltando e aparecendo aí como se não tivesse acontecido nada. Eu falo, mas estão perdendo respeito. Essas pessoas tinham que ser, sei lá, eliminadas do meio político. É só vocês procurarem, que vocês vão saber do quem eu estou falando, para não citar nomes aqui, né? Já que eu tenho que amar o próximo. Mas Jesus também falou, não precisa amar tanto assim, né? Ele pode ser o próximo, assim, a uma certa distância, ele vai continuar sendo seu próximo. Então, está aqui, olha.
Pessoas que ganham dinheiro por meio da velhacaria e de roubo, que dizem? E aí cumprimenta o Kardec vai em cima dessa resposta. Mas a riqueza herdada não é fruto de paixões, mas... olha aí, né? Aí os espíritos já também dão uma sapatada aí no Kardec. O que sabeis a respeito? Né? Já dá uma retrucada. Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. São riquezas conquistadas pelos pais e que nós vamos herdar, nós, que eu digo no sentido geral, mas que veio por bandalheira, por roubo. Agora, será que fica ruim a coisa? Não, porque, olha aí, sabes, porventura, se não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Bom, mesmo, porém, sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? Isso é o que Deus julga. E eu te asseguro que o seu juízo é mais severo que os dos homens. Olha, o Espiritismo ele tem uma coisa que ele não vem colocar medo, ele vem abrir o véu, tirar o véu e coloca uma questão aí bem clara, né, para a gente ficar aí ver, entender. Mas olha a riqueza que eu herdei. É fruto de paixões mais? Depende, olha, depende. Que sabe, se a fonte da riqueza busca a fonte da riqueza e verá como é que ela veio. Agora, se veio, o filho não tem culpa, herdou e fazer bem a coisa, não tem problema. Vamos ver para baixo que ele vai salientar nessa questão também. Então, aqui, mesmo por sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando adquirida, os desejos de possuí-la o mais depressa possível sejam sentimentos louváveis? Não é. Né? E Kardec continua e põe: aos que mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por esse fato? Por exemplo, eu herdei, vamos falar, o exemplo que eu dou aqui, só para efeito de exemplo. Então, lá meu pai chegou, deixou uma herança, construiu essa herança, eu era pequenininho, e agora ele desencarnou e eu vou ficar com a herança. É isso que ele está falando aqui, em outras palavras. Eu tenho alguma responsabilidade por esse fato? Olha, é fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito. Sobretudo, se ignoram. Eu falei, eu não sabia, era criança. Como é possível que aconteça? Mas fica sabendo que, muitas vezes, a riqueza só vem ter as mãos de um homem para lhe proporcionar ensejo de reparar uma injustiça. Então, olha lá, meu pai conseguiu uma herança e o dinheiro, eu vou lá, fico com a herança, meu pai morreu e esse dinheiro chegou de graça. Agora, olha a responsabilidade aqui. Mas fica sabendo que, muitas vezes, esse acontecimento que teve na linha do nosso acontecimento da vida só vem às nossas mãos para proporcionar o ensejo de nós reparar uma injustiça da onde? Do passado. E esse passado pode ser nessa vida ou pode ser, principalmente, nas vidas pretéritas. Então, está aqui, feliz dele, se assim o compreendesse. Se a fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a ambos será a reparação levada em conta. Porquanto, não raro é este último quem a provoca. Então, às vezes, o que está dizendo aí é o seguinte: o pai ganhou dinheiro legitimamente, aí vem lá o herdeiro, começa a despentear tudo. Começa a dizer aí, porquanto não é raro que este último é que provoca o escândalo, aquilo que Jesus também deixou bem pontuado. Olha, o escândalo é inevitável, não adianta não, você vai cair nisso. Mas pense em não cair, porque Jesus pontuou. Mas ai de quem? Olha os ais de Jesus. Né? Sabendo da gravidade, ele coloca os ais.
mas ai de quem os proporcionar. Né? Bom, então chegamos aqui na pergunta 809, vamos deixá-la aqui já frisada para que aí, na semana que vem, você viu, passou rapidinho hoje, né? Foram aí 9 perguntas, da 800 até 808, mas já deu para a gente ver sentindo. Mas só uma coisa aqui. Não, vai ter mais perguntas para esse capítulo. Não, porque eu pensei que se ia faltar só uma ou duas, a gente podia complementar o raciocínio, deixar para a semana que vem. Mas é bom, aí é que entra. Sempre assim que é o ideal. Tem agora aí uma estudada nesse capítulo que nós começamos aqui, ó, Desigualdade da Riqueza, já está explicando, e vai até o fim. E já vai pegando aqui os livros de vocês, já vai rabiscando. Meu, aqui tem mais rabisco que já acabou as letras do Kardec. Porque eu vou escrevendo para tudo quanto é lado em volta aqui as minhas dúvidas. Livro não foi, livro de estudo é uma coisa, livro para pôr lá para mostrar que tem o livro, isso não vale. Livro de faculdade que a pessoa comprou, está lá e você pega assim, olha, você dá uma cheirada no livro, o livro está cheirando a tinta fresca ainda. Então o cara não leu, não mexeu, não manuseou o livro, né? Então tem que indo bem. É lógico que depois também, para ajudar a obra, você vai lá e compra um livro melhor e pega aquele outro cheio de marcação, joga fora e começa tudo de novo. Porque aquelas marcações que você já fez, você marcou, você não esquece mais, aí você compra um novo e começa a marcar as dúvidas daí para frente. E assim vai indo. Né? É assim que a gente vai tentando ajudar as coisas. Ficou alguma coisa, Ana Maria, ficou algum detalhe que você queira comentar, que às vezes do que nós falamos, alguma dúvida, você, Riva, Flávia? A todos, né? Não, assim, bem claro, né? Bem claro. Até por... assim, é claro que a gente tem que aprofundar mais, né? Estudar mais, pesquisar. O que nós... Aí sim você falou aquilo realmente que a gente tem que focar nessas respostas e fazer delas o nosso ritmo de vida, vamos colocar assim. Lembrar na hora que nós temos... Porque quando tem lá no Pai Nosso, não deixeis, né, cair em tentação, não, está errado. É que eu não caia na tentação. Pai, me ajude a não cair na tentação. Que eu não caia. Mas não me proteger, quer dizer, eu faço a coisa errada e peço para alguém ficar meu anjo de guarda, não deixando eu cair em tentação. Bom, se cair, vai cair. Né? Então, tem que saber direitinho o que está caindo, por que está caindo, e sim, são essas coisas. Mas tem umas aí que a gente vê que são muito complicadas, principalmente é dinheiro. Dinheiro é perdição. Dinheiro e poder. Né? Viva, quer comentar alguma coisa? Não, assim, quando fala do que a gente adquire, que não perde, né? Mesmo indo para um mundo inferior e tudo, às vezes a gente tem uns déjà vu, né? Uns déjà vu, eu não sei como é que é a pronúncia certa. É déjà vu. Déjà vu, isso. E, às vezes, assim, uma intuição muito forte a respeito de uma coisa que a gente não estudou aqui nessa vida, mas que a gente tem, assim, uma noção, né? Isso aí dá para afirmar bem essas palavras, esse ensinamento. Você falou uma coisa que a gente só completa assim para ficar mais entendido, bem dentro assim em cima do que você falou, é o seguinte: muitas das vezes nós deixamos de ter esses déjà vu pela nossa, como a gente pode falar assim, pela nossa psicosfera, nossa, está muito enegrecida, se a gente colocar assim, muita poeira, né? Vamos falar assim, muito pó, então fica meio embaçado a nossa visão. Então, o que nós temos que fazer para começarmos a penetrar do nosso cabedal e tirando esses probleminhas que a gente já sabe onde está, porque vários de vocês já devem ter visto exatamente o que você falou, Riva. Tem hora que você está lá, às vezes, lá com uma pessoa, a pessoa está fazendo uma coisa e daqui a pouco a gente fala que a pessoa teve um insight. Aí você fala, não, por que você não pega assim e faz assim? A pessoa fala, mas você já conhece isso? Você fala, não. Aí a pessoa fala, não, peraí, tá. Eu já faço aqui não sei quanto tempo e não tive essa ideia que você acabou de falar, como assim? Aí você chega e fala, não, sei lá, eu só tive a ideia, não sei, deu um chute. Não, não deu chute, não. Está dentro da gente. Né? Por isso que eu, depois que a gente vai estudando, olha, eu tive, como eu falei, né? Meu pai
que me ensinou. Aí eu tive os meus chefes, que todos eles eu grudava, isso foi ensinamento do meu pai, que meu pai falava, gruda em quem você vê que vai te ensinar. Então, eu segui o exemplo do meu pai, mas, nossa senhora, eu, por exemplo, vou contar só um tantinho, uma coisinha só, eu trabalhava lá em Ribeirão Preto, lá tinha uma oficina, né? Então, nós tínhamos oficina, tinha várias sessões. Ora, eu não teria necessidade de aprender a soldar, porque tem lá a seção de solda para soldar uma peça do avião, né? Uma coisa assim, vai lá, tem seção de solda. Mas aí lá o mecânico está lá e fazia aquela solda assim, tipo, né? A gente fala que é corredorzinho, bem soldadinho, aquela coisa. Aí eu falei, mas coisa bonita, né? Aí cheguei lá para o chefe dar manutenção, porque era ele que fazia, porque os outros não. Eu falei, seu Luiz, não dá para o senhor, né, me ensinar a fazer isso aqui? Falei, tá, então vai, está vendo? Então você pega o ferro aqui assim, pega o estanho aqui, faz assim, faz assim. E aí eu comecei a mexer e aprendi. Então, é nessas coisas que nós estamos vendo que você fala assim, para que você vai aprender a soldar? Eu não sei, mas um dia pode ser que eu precise soldar, eu já sei alguma coisa. Então, a gente tem que comprar o conhecimento. Tem os aprendizados de quando a gente está na erraticidade também, né? Se a gente puder aproveitar. Você falou uma coisa interessante. Mesmo na erraticidade, que é quando nós estamos desencarnados, nós podemos fazer que nem a Patrícia, né? Daquele livro Violeta na Janela, aquela série dela, que ela estudou barbaridade. Então, ela não ficou lá no parque, lá, né, no gramado lá do Éden, vamos falar, brincar assim, e esperando, olhando o céu. Não, ela queria ir para lugares para estudar, aperfeiçoar o espírito. Por isso que a gente vê certas pessoas que ganham bem. Eu só sou contra, opinião minha, jogador de futebol ganhar 25 milhões para ficar chutando uma bola. Isso não vejo. Não é por nada aí, eu estou vendo aí que eu falo, o mundo está doido, que nem esse luva de pedreiro, sei lá como é que é o negócio, ganhar não sei quantos milhões, não faz nada. Mas tem o consumidor que está abastecendo. Quer dizer, eu vi uma matéria dele, acho que foi no Fantástico desse menino. Tomara que vai para frente, sem problema. Não é nisso que eu estou falando. Estou falando que a sociedade está doente. Quando um médico não está ganhando, que uma pessoa está ganhando para fazer aquilo. Ou o jogador de futebol ganhar para fazer um gol. Daí, fez um gol. E a cirurgia, outras coisas de salvar a vida que as pessoas podem fazer, que não ganham isso nem nada. Né? Mas vamos lá. Vamos, então, para a nossa prece. Ô, Flávia. 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 Oi, Roberto. Te acordei? Não, eu estou aqui. Você estava falando do jogador de futebol, estou aqui ouvindo. Não, mas você disse, é por isso mesmo. Então, você faz a prece para nós? Não precisa aparecer também, viu? Então, vai. Não. O que é não, não? Então, vamos lá. Acho que ela falou não, que não vai fazer. Eu vou entender assim, então vamos lá, que já está, o tempo nosso está passando. Vamos, então, de novo agora, se nos posicionarmos para receber, nesse momento, as graças do nosso Pai Maior, as suas bênçãos, e que com esse aprendizado desse estudo de hoje, que a gente pode fazer assim, ficar até melhor pela força que nós estamos estudando, se agrupando, se reunindo, para a gente estudar o Espiritismo, estudar essa obra de Jesus, mais uma grande obra de Jesus, orientada pelos Espíritos, mas organizada pelo Espírito de Verdade, que nós hoje já sabemos dessa questão, que é o Mestre Jesus orientando Kardec e etc., assim, tanta outros na construção dessa grande obra que realmente vai transformar o mundo. Não importa quando, mas ela vai se transformar, e o mais importante, que eu diria que me transformou. Sabendo eu que tem muitas coisas ainda que a gente, pelo menos a mim, que eu tenho que controlar, melhorar e tudo mais. Mas, em relação a um passado, os meus sentimentos, eu sinto hoje que eu estou bem mais tranquilo, calmo, para enfrentar essas passagens que a vida nos coloca, essas provas e expiações. A todos, então, uma boa noite de descanso, que durmam em paz, que façam a sua oração ao dormir, antes de dormir e de manhã ao acordar,
para que possamos ter mais um dia, mais uma terça-feira com muita paz e tranquilidade. Que assim seja. Bom, então, vamos lá, mais um dia. E olha aí, vocês viram quantas pessoas estão atrás de mim hoje, hein? Louca! Hoje, coisa... daqui a pouco eles vão bater palma para mim. Vocês ficam olhando aqui, eles batem palma. Ai, meu Deus, quanta coisa. Está todo mundo aprendendo, né? Está ali o seu Ednilson, a dona Vilma, e tem descanso. E marcamos, então, o nosso retorno para segunda-feira que vem, ok? Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.